Você tem 55 anos. Seu cabelo talvez já comece a grisalhar, ou talvez você pinte para manter a juventude. Sente o peso de anos de responsabilidade nos ombros. Seu salário, com todo o seu esforço e dedicação, subiu. Você trabalhou duro a vida inteira, acordou antes do sol nascer, enfrentou trânsito, deu o seu melhor em cada expediente, pagou suas contas em dia, não tem dívida de jogo, não faz loucura, não gastou com coisas absurdas. Você olhou para sua família, cuidou dos seus filhos, dos seus pais, assumiu as responsabilidades que a vida lhe impôs. E mesmo assim, quando você olha para o patrimônio que deveria ter construído, a casa que sonhava, a tranquilidade da aposentadoria, a segurança para os seus filhos, ele simplesmente sumiu, ou pior, diminuiu, evaporou como fumaça, deixando apenas a frustração de um vazio inexplicável. Essa sensação de esforço sem recompensa, de um vazio inexplicável na conta bancária, de um trabalho duro que parece ter evaporado sem deixar rastros, é o que muitos brasileiros na sua idade sentem. É uma angústia que corrói por dentro, uma vida inteira de trabalho e suor nas costas, e você se pergunta, com uma ponta de indignação e desespero, onde foi parar meu dinheiro? O que diabos está faltando nessa equação que me impede de colher os frutos do meu trabalho? Porque, para mim, o jogo parece sempre virar contra. Eu sei exatamente como é essa angústia e o sabor amargo da injustiça. Eu, Luiz Barsi, comecei minha jornada de forma simples, engraxando sapatos no centro de São Paulo aos 9 anos. Naquele chão sujo, misturado ao cheiro de graxa e ao burburinho da metrópole, enquanto lustrava os sapatos impecáveis de banqueiros, advogados e empresários, observei de perto a vida. Eu via o entra e sai de pessoas que tinham muito dinheiro, que pareciam acumular riqueza sem esforço, e de outras que, como eu e minha família, mal tinham para comer, vivendo com a incerteza do amanhã. Não tinha herança para me amparar, não tinha padrinho para me abrir portas, não tinha uma rede de contatos pronta para me dar um empurrão ou uma dica quente de investimento. Tudo o que eu tinha era a curiosidade de entender o que realmente fazia o dinheiro ficar com uns, multiplicar-se e, misteriosamente, sumir das mãos de outros, mesmo quando trabalhavam duro, honestamente, sem nunca trapacear. Aquilo me incomodava profundamente. A promessa de que o trabalho árduo traria prosperidade parecia uma falácia para muitos, inclusive para mim nos meus primeiros anos. Porque uns conseguiam transformar suor em patrimônio e outros, com o mesmo ou até mais suor, terminavam a vida com as mãos vazias. Eu me questionava incansavelmente, e essa pergunta foi o motor que me impulsionou a buscar respostas, a desvendar os segredos por trás da riqueza sustentável. E o que descobri, eu garanto, é mais simples do que a complexidade que os bancos e o mercado financeiro querem te fazer acreditar. Até o final deste vídeo, eu vou te revelar o que está realmente faltando para o seu salário se transformar em patrimônio e te mostrar o caminho para o dinheiro não sumir mais, mesmo aos 55, 60 ou 70 anos. Não é mágica, não é especulação e certamente não é um segredo guardado a 7 chaves para uma elite. É um passo a passo simples, lógico, mas que a maioria das pessoas não conhece ou, o que é mais comum, simplesmente não aplica por falta de orientação e clareza. Fica comigo até o fim, porque a última parte é a que muda tudo, é a que vai te dar a clareza para o seu esforço. Finalmente valer a pena e se materializar em uma vida com dignidade e segurança financeira. O problema não é sua falta de esforço.
Não é que você não ganha o suficiente para sonhar com um futuro tranquilo. Não é que você é preguiçoso ou irresponsável. O verdadeiro inimigo, muitas vezes, é invisível e ele está operando com um balde furado sem que você perceba. É como tentar encher um reservatório de água sem nunca fechar as inúmeras torneiras que jogam essa água fora. Você trabalha, a água entra no seu balde, enche um pouco, mas se o balde está cheio de furos, a água escorre por baixo mais rápido do que é reposta e nunca acumula. É um ciclo exaustivo e frustrante, que leva ao sentimento de que todo o seu trabalho não serve para nada. Muitos brasileiros, acima dos 50 anos, chegam à aposentadoria ou próximos dela, com uma reserva financeira muito aquém do necessário para uma vida digna, para ter paz de espírito. Isso acontece mesmo tendo um histórico de bons pagadores, salários crescentes ao longo das décadas e uma vida de sacrifícios. O dinheiro não some por má sorte, por falta de oportunidades ou por um azar cósmico. Ele some por uma série de vazamentos invisíveis, projetados para serem sutis, quase imperceptíveis, mas letais para o seu patrimônio. Pense comigo, juros abusivos que corroem o capital lentamente, como um cupim silencioso que destrói a estrutura da sua casa. Taxas bancárias que parecem pequenas, uma tarifa de manutenção de conta aqui, um custo de saque ou transferência ali, um pacote de serviços que você nunca usa de verdade, mas que se acumulam como um gotejo constante, furando o seu balde gota a gota. A inflação, que é um ladrão silencioso e persistente, corroendo o seu poder de compra ano após ano. O que você comprava com R$ 100 há 10 anos, hoje exige R$ 200 ou até R$ 300. Seu dinheiro parado perde valor enquanto você se esforça para ganhá-lo. E por fim, a ilusão de que apenas poupar já é suficiente sem o essencial multiplicar e proteger o que se poupa. Esses vazamentos drenam sua capacidade de construir riqueza de uma forma tão sutil, tão sorrateira, que você só percebe o estrago quando já é tarde demais, quando o balde está praticamente vazio. Você é tratado como um bom pagador, o que parece uma vantagem, não é? O banco te dá um bom limite de crédito, te oferece empréstimos com condições especiais. Mas por trás da facilidade do crédito e da conveniência dos serviços bancários, há uma armadilha, uma teia de aranha invisível, uma engrenagem inteligentemente desenhada que consome seu patrimônio sem alarde, enquanto você se distrai com a vida, com as contas do dia a dia, com as promessas de consumo. É um sistema que te mantém refém, frágil, dependendo de crédito para cobrir buracos, e nunca consegue, de fato, se libertar para construir seu próprio futuro, para ser dono do seu próprio destino. Isso gera uma indignação silenciosa, uma raiva que borbulha quando a gente percebe o jogo que está sendo jogado contra nós, um jogo onde as regras favorecem sempre o outro lado. Antes da gente seguir e eu te entregar o caminho, eu preciso te falar de uma coisa que trava quase todo mundo que me escreve querendo montar uma renda de dividendos. A pessoa quer ver o dinheiro trabalhando por ela, quer ter essa liberdade, mas no fim do mês não sobra R$ 1 sequer para investir. E na maioria das vezes o problema não está na falta de salário ou na incapacidade de gerar renda. Está num vazamento silencioso, o mais agressivo de todos, o rotativo do cartão de crédito. Ele cobra um dos juros mais altos do Brasil, em alguns casos superando 400% ao ano, e leva todo mês justamente o dinheiro que poderia estar virando dividendo seu, trabalhando para você. Enquanto esse furo está aberto, é como se você estivesse tentando remar um barco com um buraco gigante no fundo. Você joga dinheiro no balde e ele escorre por baixo mais rápido do que entra. Não há esforço que compense. Foi por isso que, vendo tanta gente presa nessa armadilha, eu organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos.
É um guia direto, sem enrolação, que mostra a ordem certa de quitar suas dívidas, atacando primeiro a dívida mais cara, que é onde o estrago acontece. Não é sobre pagar a maior, é sobre pagar a mais voraz. A dona Cláudia, de 49 anos, de Minas Gerais, vivia no pagamento mínimo do cartão de crédito. Ela me escreveu desesperada, achava que nunca sobrava nada para investir, que estava fadada a trabalhar até o fim da vida. Ela se sentia presa, sufocada. Dona Cláudia seguiu a ordem que o material mostra e, em poucos meses, conseguiu sair do ciclo vicioso do pagamento mínimo. A alegria dela ao me contar que havia liberado um dinheiro que nem sabia que existia para começar a construir o futuro dela, para finalmente ter uma poupança de verdade, foi impagável. Ela, que antes temia a aposentadoria, hoje visualiza um cenário de tranquilidade. Dentro desse material, você não encontra apenas teorias. Você tem o raio-x das suas dívidas, passo a passo, identificando quais são os verdadeiros vampiros do seu dinheiro. Você tem as frases e as estratégias exatas para negociar de igual para igual com o banco, para buscar descontos reais e fugir das ofertas enganosas. E o melhor, um plano prático, mês a mês, para zerar tudo na ordem certa, de forma estratégica e eficiente. O link com todas as condições para você ter acesso a esse conhecimento está aqui no primeiro comentário, aquele fixado lá em cima. Para você ter ideia, o que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo do seu cartão de crédito tira de você. Quem deixa para depois, paga esse juro de novo na próxima fatura, e na próxima, e na próxima. Quem resolve hoje, quem toma a decisão de mudar, começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem, e o que antes era um custo vira capital para construir sua liberdade. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque o que vem agora é exatamente como fazer esse dinheiro que você libertou começar a trabalhar para você, mesmo com os seus 55 anos. Então, para fazer seu dinheiro parar de sumir, para que aquele salário que você tanto sua para ganhar, finalmente se transforme em patrimônio sólido e inegociável, você precisa entender e aplicar o que eu chamo de os 3 pilares do patrimônio inegociável. Esses pilares são a base para qualquer um que queira, de fato, mudar a sua realidade financeira, independente da idade ou do quanto se ganha hoje. Não importa se você tem 30 ou 60 anos, se ganha R$ 3.000 ou R$ 30.000, a lógica é a mesma, o método é o mesmo. O primeiro pilar é o motor de retenção pessoal. Pense comigo. Não é sobre quanto dinheiro entra na sua conta todo mês, mas sobre quanto fica ali, sob seu controle, trabalhando a seu favor, construindo seu futuro. Muitas pessoas ficam presas na mentalidade de preciso ganhar mais, quando o real problema é não consigo reter o que já ganho. É como tentar manter um carro abastecido enquanto o tanque está vazando. Não adianta colocar mais combustível se ele continua a escorrer. O primeiro e mais fundamental passo para reter é identificar, sem culpa, sem julgamento, sem vitimismo, os pequenos e grandes vazamentos do seu dinheiro. Isso não significa privação, não significa que você vai ter que viver uma vida de sacrifícios extremos, comendo só arroz e feijão. Significa, sim, retomar o controle da sua vida financeira, ser o capitão do seu próprio barco. É analisar cada gasto, cada assinatura de streaming que você nem usa mais, cada taxa bancária que passa despercebida no extrato, cada cafezinho diário que somado vira uma fortuna no fim do mês. É olhar para esses gastos e se perguntar com honestidade, com clareza, isso está de verdade contribuindo para o meu patrimônio, para a minha paz de espírito, para a minha segurança futura, ou está o drenando silenciosamente, apenas me dando um prazer momentâneo que se evapora?
É a diferença entre consumir de forma inconsciente e consumir de forma estratégica. Você acha que economizar 50, 100 reais por mês não faz diferença? Esse é um erro comum, um pensamento que te mantém na inércia. Deixa eu te mostrar o que a matemática faz com isso. 100 reais economizados em juros por mês, por exemplo, que antes iriam para o bolso do banco, significam 1.200 reais por ano. Isso, investido com disciplina, aproveitando o poder dos juros compostos, em 10 anos, pode virar uma quantia muito maior, dependendo da taxa de retorno. Se você conseguir uma rentabilidade de 10% ao ano, por exemplo, esses 100 reais mensais em 10 anos não serão apenas 12 mil reais que você economizou, mas algo em torno de 20 mil reais. Em 20 anos, já estamos falando de quase 70 mil reais. E isso é só com 100 reais. Imagine se você conseguir economizar 300 reais, 500 reais. Cada centavo que você retém é um tijolo a mais na sua construção. Um tijolo que você pode usar para levantar seu muro de segurança financeira, para edificar a fortaleza que vai proteger você e sua família. A consequência de não fazer isso é continuar na esteira, correndo, trabalhando sem ver seu esforço se materializar em algo concreto. E o tempo, meu amigo, é o único ativo que não podemos recuperar. É o medo de acordar daqui a alguns anos e perceber que a janela de oportunidade se fechou, que o relógio não perdoa quem espera. A dignidade da velhice não vem do milagre, mas da ação consciente de hoje. O segundo pilar é o espelho do juro invertido. A maioria das pessoas passa a vida inteira pagando juros altos ao banco. É como se estivessem em um barco furado, remando com todas as forças, se exaurindo, mas sem nunca sair do lugar porque a água entra mais rápido do que é retirada. É uma areia movediça financeira que te puxa para baixo, lenta e impiedosamente. A grande virada de chave, o que poucos realmente entendem e aplicam, é inverter essa lógica. Fazer o dinheiro que você pagava em juros trabalhar para você em forma de dividendos. Para isso, o primeiro e mais urgente passo é tapar os furos das dívidas mais caras. O rotativo do cartão de crédito, que pode cobrar 400% ao ano, o cheque especial, os empréstimos pessoais com juros escorchantes. Eles não são apenas contas a pagar. São vampiros de patrimônio que sugam sua capacidade de acumular riqueza, que drenam sua energia, sua esperança. Imagine que cada real pago em juros a essas dívidas é um real a menos que poderia estar construindo sua liberdade. Quando você ataca essas dívidas, e lembre-se, não é sobre pagar a maior dívida, é sobre pagar a mais cara primeiro, a que tem os juros mais altos. Você libera um capital que antes estava condenado a enriquecer os bancos. Esse capital, antes perdido e sem volta, agora pode ser direcionado para comprar ativos que pagam dividendos. É uma mudança de mentalidade radical que transforma o que era dívida em receita, o que era custo em investimento. Imagine que cada real que antes ia para o banco, agora vai para comprar um pedacinho de uma empresa sólida, bem gerida, que te pagará aluguéis mensais ou trimestrais. Você deixa de ser o inquilino que paga aluguel ao banco e se torna o proprietário que recebe o aluguel das empresas. Isso não é mágica, é matemática financeira aplicada com inteligência. É virar o jogo a seu favor, saindo da defensiva para o ataque, transformando o inimigo, juros, em aliado, dividendos. É por isso que você não precisa de milhões para começar. Precisa de clareza e de uma estratégia para redirecionar o fluxo do seu dinheiro. A sensação de ver o dinheiro que antes te sufocava, agora te gerando renda, é indescritível. E o terceiro pilar é o mapa da renda invisível e paciente. Lembra que eu prometi te revelar o que estava faltando? Aqui está um dos pontos mais cruciais e, ironicamente, o que quase ninguém faz por falta de conhecimento e por imediatismo.
O que está faltando para muitos é a visão de longo prazo e, principalmente, a disciplina para construir uma renda passiva, um salário invisível, que não depende do seu esforço diário, do seu tempo trocado por dinheiro, da sua saúde ou da sua idade. É começar a ver ações de boas empresas, com histórico de bons pagamentos de dividendos, como se fossem seus sócios silenciosos que trabalham para você e te pagam aluguéis na forma de dividendos enquanto você dorme, viaja ou simplesmente desfruta da vida. É a diferença fundamental entre ter um carro alugado a vida inteira, pagando parcelas infindáveis que nunca te tornam dono de nada, e ter um carro que te gera renda porque você o usa para trabalhar, para transportar pessoas, e esse dinheiro extra serve para pagar outras contas, para reinvestir e aumentar sua frota. No mundo financeiro, ter ações de empresas pagadoras de dividendos é como ter uma frota de carros que trabalham para você, gerando uma renda constante, previsível e crescente, sem que você precise levantar um dedo. Mesmo com pouco dinheiro, o importante é começar. Não espere ter uma fortuna para dar o primeiro passo. Não espere a oportunidade perfeita. O importante é aplicar o motor de retenção pessoal para ter o primeiro capital, tapar os furos com o espelho do juro invertido e, com paciência e método, transformar cada real economizado, cada dívida quitada, em um gerador de mais reais, em um novo sócio. Aos 55 anos, o tempo ainda é um aliado poderoso e, eu diria, um dos seus maiores, se você souber usá-lo com inteligência. Você tem a experiência, a resiliência. E agora, o método. Não se desanime. Se você continuar esperando por uma oportunidade mágica, por um grande salário que nunca chega, ou por um golpe de sorte, o custo será alto. Será o custo de continuar na mesma situação, com o patrimônio sumindo, a preocupação crescendo a cada dia e a sua identidade de pessoa esforçada sendo ameaçada pela falta de resultados concretos. Não há tempo a perder. É esse o caminho, essa visão que diferenciava as duas pessoas que eu via da janela do meu trabalho de graxate lá em São Paulo. O primeiro, mesmo com salário bom, vivia na aparência, sempre no limite, sempre apertado, preocupado com o status, sempre dependente do próximo salário para pagar as contas do mês. O segundo, simples, sem ostentação, com uma rotina que a maioria considerava sacrifício, porque priorizava a disciplina e a paciência, construía seu patrimônio com inteligência, tijolo por tijolo, ação por ação. Ele estava se tornando o dono do próprio tempo. A questão é, qual desses você quer ser? Qual legado você quer deixar para você mesmo e para os seus? A escolha é sua, mas o relógio não para. Se você não agir agora, com clareza e método, continuará na mesma estrada, e o resultado, lamento dizer, será o mesmo. Não é um mistério que seu dinheiro some, é um método que o sistema financeiro, com seus juros e taxas, usa contra você para te manter dependente, e um método que você pode e deve usar a seu favor para construir sua própria liberdade. O dinheiro que você pensou que sumia, na verdade, estava sendo drenado por uma série de pequenos furos que você não foi ensinado a ver, e o sistema não tinha o menor interesse que você visse. A virada está em assumir o controle do balde, em tapar os furos, em fechar as torneiras que jogam sua água fora, em entender que o seu esforço, todo o seu suor, não é em vão. Ele estava apenas mal direcionado, como um rio caudaloso que, em vez de irrigar uma lavoura, escoava para o deserto.
Com os 3 pilares do patrimônio inegociável, você tem em mãos a clareza, a estratégia e o método que estavam faltando para o seu salário se converter em riqueza real, para que a dignidade da sua idade seja construída sobre o patrimônio que você merece, sobre a tranquilidade que você conquistou com seu trabalho. Essa é a promessa que eu fiz no começo do vídeo. Te mostrei o que está faltando e te dei o caminho para mudar essa realidade hoje mesmo. Seu patrimônio não some, ele se desloca. E você pode e deve decidir para onde ele vai. Comece hoje a fechar os vazamentos, a inverter o jogo dos juros e a construir a renda que vai te dar a tranquilidade, a liberdade e a dignidade que você tanto buscou. Não adie mais essa decisão. Se você quer ter em mãos o guia completo para tapar esses furos do balde de uma vez por todas, o material Não Seja Refém dos Bancos está no primeiro comentário fixado. Pega o seu e comece a agir. Não espere mais uma fatura de cartão de crédito chegar com juros exorbitantes. E se este vídeo te ajudou a enxergar as coisas de forma diferente, a ter essa virada de chave, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que mais pessoas possam ter acesso a essa verdade que ninguém te conta e a essa oportunidade de transformar a vida financeira. A liberdade financeira está esperando por você. Ela está a um clique de distância. Faça valer o seu esforço.